Olá, boa noite e bem-vindos a mais um programa Basta Querer. Aqui está a minha esposa. Estou aqui. E hoje, como sempre, vamos ter um programa de fé, vamos ter testemunhos muito importantes, vamos ter em direto alguns bispos que trabalham fora de Portugal e temos, como sempre, o SOS e o WhatsApp, que serve para você fazer um pedido de oração, para escrever o seu testemunho, escrever ou falar, ou então ou gravar, mandar um vídeo mesmo, né? Pronto. Fazer uma pergunta, pode fazer perguntas também. Pode. E pode tirar uma foto de um bolo de maçã, um café, um cappuccino, um chá como deve ser, uns pipocas, pronto. Pode também Há várias hipóteses. Marcar consulta pastoral. Sim. Enfim, é isto tudo. E como isto é um programa de fé, vamos começar com uma música que diz: aquele que vencer. Aquele que vencer. Ai, ué! Sim, é baseado no Apocalipse, porque este mundo vai acabar e aquele que vencer o mundo, vencer o diabo e tiver Jesus, esse é que vai viver para sempre. Vamos lá ver como é que funciona. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Então, de repente acabou. De repente acabou. Nós vamos vencer. Ok. Bem, nós temos um call center e daqui a pouquinho já vais mostrar aqui eu os vou lá? nossos... Sim, Ok. daqui a bocado, mas agora... Já vou? Não. Não. Ok. Agora vamos ouvir testemunhos que eles escolheram, porque nós temos muitos mais sim. testemunhos. Sim. Então, vamos lá ouvir. Olá, eu sou a Vanísia e faço parte do call center. Recebemos uma mensagem do Sr. Manuel Oliveira que diz que o Basta Querer passou a ser um dos programas mais importantes na sua vida. Tem estado a ouvir os testemunhos das grandes maravilhas que Deus tem feito à vida de tantas pessoas. Agradeço ao apóstolo e à Bispa Cristel por terem criado esse programa que é uma arma para todos vencerem. Muito obrigado. Então, esse é o objetivo, sermos uma bênção para que vocês possam ter a fé que vence o mundo
E pronto, ainda bem que está contente. Ainda bem? Sim, é isso. Muito bem. Ela de onde é que é? Não diz? Não, só disse que é Manuel Oliveira, mas Muito não bem. disse de onde. Em frente outro testemunho. Sim. Olá, eu sou Marlene, faço parte do time do Call Center. Hoje nós temos um testemunho da Maria José da Suíça. Ela conta que o seu sogro está em Portugal e tinha dores horríveis na perna. Foi a um médico e esse lhe disse que tinha que cortar a perna. No programa Basta Crer, o apóstolo orou e disse para colocar a mão no ecrã. Ela colocou pelo seu sogro. Ele foi ao outro médico e o médico disse que não precisava cortar a perna. E ainda chamou maluco ao outro médico. Foi mesmo o poder de Deus através da oração do apóstolo. Ela deseja uma boa noite e agradece a todos pelo bom trabalho. Poupa pernas. Poupa pernas, pois. Já há muito tempo que não vinha essa unção, Sim, porque sim. a primeira pessoa por quem eu orei tinha gangrena. Sim. Já te contei? Sim, contaste ontem. Certo. E então, como toda a gente estava com medo, eu disse, irmão, vamos orar. E eu orei. E Funcionou. sim, Funcionou. glória a Deus. Foi muito bom. Há um testemunho muito bonito. Aliás, muito bonito para quem ficou com a perna. Sim, Já imaginaste? Olha, o senhor tem que ficar sem perna. pois. Fogo. Pois, quer dizer, o Bem. médico também logo diz isto, olha, temos que cortar a perna, pronto. Certo. Temos mais testemunhos? Eu sou Inocência de Almeida. Ontem, quando o apóstolo disse que é para pôr a mão na mão dele no ecrã, a mão no ecrã, eu pus a mão. Eu andei com o joelho há um ano a doer. Ontem senti uma dor imensa, uma quentura, e quando eu dei conta, eu fiquei curada. Em nome de Jesus, dou glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo, eu concordo com ela. Sim, Não, o que acontece é que, ok, eu ponho a mão, não é? Assim, mas Deus põe o poder. Por isso é que ela sentiu um calor. Mas ela também diz uma coisa muito interessante, que ela primeiro sentiu dores. Acontece muitas vezes que quando o Espírito Santo começa a operar numa pessoa, sim, está a endireitar ossos, sei lá, não sei o que é, e a pessoa sente mesmo dor. E de Sim. repente, pum, fica aliviado. Estou-me a lembrar, estávamos bem no início da nossa igreja, na Praça de Espanha, estávamos a louvar e a adorar a Deus, e uma senhora começa aos gritos, é a minha mão. Estava-lhe a doer imenso, e depois estava a ferver, e de repente começou a chorar, estava curada. E eu fiquei muito admirado. Então, perguntei o que é que se passou. Ela tinha sido cortada numa máquina lá na fábrica onde ela trabalha e, portanto, a mão não mexia, porque cortou tendões. sim. E os médicos depois disseram que aquilo não tinha mesmo solução. Então, o que sucedeu foi que, enquanto ela estava a louvar a Deus, o Espírito Santo veio. Na altura, nem estávamos a orar. Porque Deus opera, Deus diz que passeia no meio do louvor do seu povo. É por isso que é importante nós louvarmos a Deus. Então, envolveu a mão e não sei que operação é que Deus fez, sei que ela sentiu dor, estava a ferver e de repente ficou completamente curada, que é o que importa. Pois, é o resultado final. isso que Resultado importa. final. Temos mais testemunhos? Sou Victor, da Igreja Maná de Pontal. Hoje venho compartilhar um testemunho sobre a área financeira. Eu tinha um alvo de ter um emprego. Comecei a semear, acreditando, falando que eu já tinha um emprego. E todos sabem que no Brasil estamos vivendo uma pandemia, onde muitos estão fechando as empresas, mandando pessoas embora. Mas resolvi não olhar para isso. Confiei em Deus e continuei a semear. Passado um tempo, recebi uma ligação falando que já era para mim começar a trabalhar. Fiquei sem entender, mas já sabia que era Deus a agir. Hoje eu louvo a Deus por essa oportunidade, por essa porta que Ele abriu na minha vida. Amém? Amém. Sim. Nós estamos a assistir a um grande movimento de Deus, em que todo aquele que anda com Deus, portanto já entregou a vida a Jesus, anda com Deus e faz o que Deus diz para nós fazermos, essa pessoa vence. Sim. É? E ele disse ali uma palavra também muito importante, que é: eu não olhei Sim, não olhou para as para as circunstâncias. circunstâncias. Sim. Nós até temos Eu odiava.
tenho, como é que chama? Estudos, mensagens, que diz que nós não devemos atentar para aquilo que se vê, quando as coisas não estão bem, mas olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? Olhar para a palavra de Deus, está a ver? E então, é o mesmo que aconteceu enquanto Pedro, que andou por cima do mar, enquanto Pedro estava a olhar para Jesus, ele teve um milagre. Sim. Quando ele deu ouvidos ao diabo, mente, campo de batalha. O diabo deve ter dito, não consegues, tu és maluco, quem é que tu pensas que és? Agora quem é que consegue andar por cima do mar, olhar as ondas, olhar a crise? Olha as circunstâncias, pois. Então ele começou a afundar-se. Sim. Então, sim senhor, este irmão, porque está com fé, Sim. ouve a palavra, acredita e faz, venceu. Sim, É é isso. engraçado, não é? Muito bem. E temos fotos ou não temos fotos? Temos fotos, vamos lá ver. E de Manchester, a Melanie e Enzo. Que giro, mas então como é que eles... Aquilo Pois, é uma como que eles fotomontagem? conseguiram, né? Talvez ele estava aqui em Portugal Estava aqui ou em durante Portugal. a convenção. Eu acho que este tiraram programa é fotos. muito giro e eu estou mesmo desejoso de fazer o programa em 4K. E só que parece que as crianças já cresceram. Sim, as crianças já são maiores do que apresentadas. Mais fotos. A grupo familiar Lobão da Beira Tondela. Tondela. Olha que sim, maravilha. senhora. Muito bem. E aqui? A Mila Guedes. Pronto. É os pais Do Hugo do Guedes. filho. Pois, Portanto, ele é filho do pai e da mãe. pois é isso. E o pai faz bolos. Pois é isso. Exatamente. É importante saber. É. Aqui, Lalita Santos, consagração na igreja de Setúbal. Sim senhora, muito bem. E depois aqui Olha temos José Carlos, juntos outra vez para louvar ao nosso Deus. Juntos outra vez para louvar o nosso Deus. Ele é Jesus, Conhece essa Jesus. música? Ainda não conhece. Ai, Prepare. ele é o Juntos Senhor de Santo Tomé e Príncipe. sim, uma benção. Mais. Então, temos mais um testemunho? Temos alguns Acabamos. testemunhos escritos assim. Fala. Então, deixa-me só abrir este testemunho aqui. Este vem de Canadá e diz assim: eu sou a Vanessa e venho dar o meu testemunho na área financeira. No ano passado, na Convenção de Fé, o apóstolo levantou uma oferta na reunião de domingo, Explosão do Poder a Deus. Eu fiz uma promessa de fé para a igreja onde estou a pastorear. Na altura, eu não tinha essa quantidade, mas eu tinha fé que eu iria receber este valor para eu poder cumprir com a minha promessa de fé. Passado alguns meses, eu recebi a quantia que eu queria semear para a promessa de fé e semeei. Na altura das minhas férias do Natal, eu viajei para Portugal. Eu tive algumas complicações com a companhia aérea. Ela estava overbooked, superlotada, tiveram-me dar outro bilhete com voo muito mais longe e por causa desta confusão toda com os voos superlotados, a companhia de avião devolveu todo o dinheiro do bilhete. E assim eu viajei para Portugal grátis, sem pagar nada pelo bilhete. Tudo isso me aconteceu depois de eu ter cumprido com a minha promessa de fé na reunião do apóstolo. Quase que eu ia dizer, isso quase que é um testemunho, mas não, é um testemunho. Mas o que eu achei engraçado neste testemunho é que o diabo ainda o chateou. Sim. Quer dizer que ele está bem com Deus. Sim. Ele é um encomendador, não, Encomenda? Encomenda não, que atrapalha o diabo, que chateia o diabo. Pois, é isso. Como é que se diz isso? Pois. Encomenda não se diz encomenda. Incomodador. Incomodador. O teu holandês já me Pronto. está a baralhar. Pois, então. Ele é um incomodador do diabo, diabo Pronto. pimba, mas ele truca-lhes, Pois. ganhou-lhe. É isso. Exatamente. Pronto. Para lembrar, uma vez também eu era ainda novo convertido e era engenheiro e então tive que ir a Londres. Eu acho que fui lá 2 ou 3 vezes, mas uma vez eu fui, também me estava a complicar muito e eu estava muito abatido, não sei lá porquê, já não me lembro, só sei que o pessoal da companhia disse, olha, o senhor foi escolhido para ir em primeira classe. Sim. E aí eu já fiquei mais animado. E pronto. E continuo animado. Sim. Vai. Tens mais... Sim, eu ouvi um testemunho assim também, que alguém, antes de eu vir para Portugal, Sim. alguém, outra Estás a falar pessoa sério, foi... estás a gozar? Não estou a gostar. Não. Era a mesma coisa, a pessoa também ia, já não lembro onde que foi, mas também foi promovida. Então, quando eu fui a Portugal, eu pensei, eu também vou ter este testemunho. Mas Deus não fez isso comigo.
Então não foste? Mas eu tive uma coisa muito melhor, porque quando eu cheguei em Portugal estava lá o meu marido. Pronto. Aliás, ele não estava lá. A primeira vez que eu te vi foi em minha casa, na Holanda. Pois foi. Pois, ele estava eu entrei em casa. Olha para mim, que é isto? Não. Eu entrei na casa, porque tinha sido, eu voltei à noite e lá em casa tu estavas sentado na cadeira e o meu pai disse, está aqui um homem de Portugal. Sim. Foi assim a primeira vez que eu te vi. Sim. E tu estavas a dar esse testemunho lá em Lubango? Sim. Não, em Lubango. Lubito. Sim, foi em Benguela, África. Benguela. Sim, Benguela. E disseste. E quando eu olhei para aquele homem, era o meu marido. Foi assim que tu me encontraste. Sim, foi assim, foi a primeira vez. Sim. E foi o meu pai que te apresentou a mim. Se ele tinha sabido, talvez tinha não precisa dizer isso afora. Pois foi. Sim. Sim, Sim, tem outra aqui. Sim, diz. Então, também é dos Estados Unidos. Diz assim, nesses tempos atuais, como todos sabem o que passa nos Estados Unidos, com todos os problemas políticos e sociais, com os protestos e vandalismos pela nação, temos este testemunho deste irmão. Ele trabalha numa grande empresa nos Estados Unidos, em que muitas companhias foram à falência e outras destruídas pelo vandalismo. Este irmão continua a trabalhar na empresa, ela não ficou afetada, mas continua a prosperar. A empresa cada vez tem mais encomendas e serviços, estão a ter mais trabalhos do que nunca e a este nosso irmão foi dado aumento de salário. Tudo isto porque sempre semeia os seus dízimos e ofertas, pois ele acredita e opera no sistema de Deus de semear para colher, que nunca falha. O que este testemunho também é fantástico, nos diz é o seguinte, que muita gente que não é crente ainda, incluindo empresas, sim, é isso, são mega abençoados por causa de um crente que é fiel a Deus. É isso. Cada vez temos mais e mais e mais testemunhos desses. Que é bíblico. É isso. É isso. Porque, aliás, já agora, onde é que tem uma história assim? Onde temos só assim? Sim, que alguém, porque serve a Deus, obedece a Deus, fica abençoado e os amigos também. Isto é em todo lado do mundo, então. Quer dizer, estás a falar uma coisa específica, não é? Em Lucas 5. Lucas 5. Que é que diz? A pesca maravilhosa. Certo. Ponto. Quando o Pedro foi... obedeceu, Jesus dizia, Pedro emprestou-lhe o barco para ele pregar o Evangelho. Sim. E depois Jesus quis recompensá-lo. Sim. E disse assim, lança o barco, lança a rede ao mar alto. E não fazia lógica porque eles eram profissionais, a essa hora não ia dar nada. Sim. Mas ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pois. E ficaram tão cheios de peixe, quase ao fundo, e chamaram os amigos. Pois. Estás a ver? É isso. Os amigos também foram mega abençoados. É. Pronto, é isso. Portanto, Deus não quer que a gente seja abençoado. Sim. É muito mais. Uma pessoa... isto até é engraçado, porque assim, as pessoas já ficam contentes quando não ficam afogados e já conseguem ter um dinheirinho para pagar as contas. Aleluia. Ok, isso é fantástico. Mas isso é o princípio de uma coisa muitíssimo maior que Deus tem. Sim. Que a seguir Deus quer fazer de si um abençoado e depois, logo de seguida, um abençoador. É isso. E não para mais. Sim. Eu acho que, na verdade, Deus até abençoa em abundância porque Ele quer que a pessoa, então, vai abençoar as outras pessoas também. E por isso eu quero cantar para ti. Ok, que bom. Então, como é isso? 1, 2, 3, dá tom. Dá tom. Não sabemos qual é a música, mas... Inário. Qual é? Samara. Sim, mas qual é o título? Deus está comigo. Deus está comigo. Sim, aqui no Inário. Sim. No Inário, que está disponível no Basta Crer, no... Sim, Basta Crer. No site. Louvor e adoração. No site. E Basta Crer. Aqui na página site. 38. Vai, Mike. Nem que o exército me serve. Então, isto não é cantar, estás a falar. Não, pois agora esqueci-me, baralhaste-me. Vai, vamos ouvir eles. Nem que o exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu
salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Ouviste bem? É bonita Eu essa ouvi, música. sim, é bonito. É A bonito. sua sombra é eu. Maravilha. O quê? Descansarei. Ah, ok, tem que acabar a frase, Exatamente, só então não pode ficar descansei ao quando meio. te vi. Pois. Mas tu Continua. também caíste no chão. Assim, caí no chão? Que beleza. Quando? Eu não caí no chão. Bem, nós agora vamos entrar em direto para Moçambique para ver o Bispo Luís Alexandre. Vamos então. Olá a todos. Desta feita eu quero falar um pouco acerca do impacto que estamos a ter aqui na nossa nação, acerca do programa Basta Crer, um programa que passa diariamente em todos os nossos canais televisivos e concretamente na TV Maná Moçambique, que é uma televisão em canal aberto que nós temos aqui em Moçambique. Falando do impacto propriamente dito que esse programa tem tido, é importante dizer o seguinte: com o fecho das igrejas, né, desde março último, a audiência por parte do nosso próprio povo, a nossa televisão, como é óbvio, aumentou. As pessoas dependem da televisão para poderem cultuar. Consequentemente, este programa, agora que está a passar em horário das 19 horas, horário em que toda a gente está em casa, mais cedo, o impacto tem sido tremendo. Isso a julgar pelo número de SMS que o SOS de Portugal tem estado a receber e que depois nos retornam a nós. E não só também, mesmo pelo feedback que temos estado a receber dos irmãos, das pessoas, e não só irmãos, mas pessoas que não são da igreja. Um outro aspecto muito importante também é que muito poucas igrejas aqui têm canais de televisão em canal aberto. Então, muitos pastores de igrejas pequenas acabaram recomendando o seu povo para estarem ligados à nossa televisão, para que neste período se possam alimentar. Isto é verdade. Então o impacto tem sido tremendo, o retorno tem sido muito grande. E isso tem gerado vários testemunhos que têm estado a acontecer na vida dos irmãos, e os resultados têm sido os testemunhos que temos estado a enviar, os áudios que temos estado a enviar para o programa do Apóstolo, que são, e se repararmos, 90% ou mais, são testemunhos que estão a acontecer presentemente nesta altura, em que nós estamos confinados em casa, em que nós estamos neste estado de emergência.
empregos novos, aumentos salariais. A título de exemplo, já para falar dos testemunhos que estão acontecendo, tem um relato de uma jovem da igreja que durante 5 anos ela trabalhava para uma empresa, vou evitar aqui dizer os nomes, porque são empresas grandes aqui na praça, e ela lhe foi atribuída um departamento, na qual ela tutelava 3 províncias. Só para termos uma ideia dos números que ela gerava para a sua empresa. Quando ela pegou o departamento, vamos falar que ela fazia um determinado valor, o departamento já produzia. Ela pegou naquele departamento e no espaço de 5 anos, no primeiro ano digo, ela cresceu 100 vezes mais em termos de resultados. No primeiro ano. E nos anos subsequentes, ela só foi crescendo. Esses resultados que ela foi gerando na empresa na qual ela trabalhava, que era uma empresa de dimensão média, trouxe repercussão no ciclo das empresas que lidam na mesma área, e ela foi requisitada pelo CEO de uma empresa que tem uma dimensão nacional, até tem o Head Office na Europa, para que ela controlasse ou implementasse nesta nova empresa o mesmo que fazia na outra, mas desta feita não em 3 províncias, mas a nível nacional. E tudo isso foi feito agora neste período da pandemia, em que os empregadores estão até a cogitar anular os contratos laborais para que os trabalhadores possam então receber subsídio enquanto eles recuperam financeiramente. E esta jovem foi requisitada para um cargo de caráter nacional numa empresa muito grande. Ainda me estou a lembrar de uma amada irmã que, inclusive nesse último domingo, de tanta gratidão, nós transformamos a igreja sede aqui em Maputo num estúdio. Transmitimos as reuniões em direto e a sala vazia, só com os técnicos. Esta irmã pediu-nos encarecidamente que queria assistir, que ia estar no estúdio, assistir a reunião ao vivo, para que ela pudesse, ao vivo, na igreja, no templo sagrado, poder então agradecer a Deus de tamanhas bênçãos. Esta jovem é uma mãe solteira. Há 2 anos atrás ela passou por um divórcio, estava desempregada, com 2 filhos menores na mão. Um deles praticamente recém-nascido, com 2 anos. Hoje, em janeiro último, em março, quando começou a pandemia, Deus a curou de algum problema que ela tinha nos ovários. É verdade, era um quisto, se não estou em erro, nos ovários. Depois, Deus não parou por ali. Ela conseguiu, nesta altura da pandemia, sublinhe-se, conseguiu pagar cash o terreno dela para ela começar a sua obra. E como se não bastasse, nesta última semana, ela está a estudar contabilidade e auditoria. Está a trabalhar. Nesta última semana, o chefe dela a chamou e a promoveu para tomar conta do Departamento de Recursos Humanos. Veja só, uma área que ela não está a estudar. Mas sublinhe-se, na sua empresa tem pessoas que são licenciadas na área dos recursos humanos, em gestão de recursos humanos. Mas Deus lhe deu a ela para tomar conta do departamento. Ela não aguentou de tanta gratidão, pediu-nos encarecidamente para que viesse assistir os cultos, o culto na igreja em direto e poder agradecer a Deus. Isso, em suma, é o impacto do que este programa Basta Crer está a ter na nossa nação, mais precisamente neste momento. Então, para ficar aqui esse registro, vamos ficar firmes e Deus abençoe. Uau! Só posso dizer uau, não é? Sim, não tem palavras. É por isso que o Luís, o Bispo Luís, quando fala contigo, ele está todo animado. Sim, tá. Porque é muitas bênçãos. O que eu quero dizer em relação a esses 2 testemunhos e à palavra do Bispo é que é extraordinário o que está a acontecer em Moçambique. Muita coisa podia dizer, por exemplo, aquele primeiro testemunho, eu quase certeza sei quem é, porque quando estivemos lá, eu conheci a irmã e o marido, e nada acontece por acaso, é que o casal é mesmo firme, Sim. fiel a Deus como tudo. E, portanto, Deus dá sabedoria. Sim. É impressionante. Deus dá sabedoria. Está-me a lembrar vários exemplos da Bíblia. O Daniel tinha um espírito mais excelente que todos os outros príncipes
e portanto até gerava inveja. E quando a pessoa é fiel a Deus, pode começar lá em baixo, pode começar no zero dos zeros, mas Deus o vai promovendo. E isto Deus não quer fazer apenas com alguns, mas com todos nós. Não vamos ser todos iguais, porque Deus precisa de cada um onde for necessário. Quem divide os talentos e tudo isso é Deus. Mas este testemunho está-nos a dizer que quando andamos com Deus, nunca paramos de andar com Deus. Gostamos de Deus e da obra de Deus e semeamos com muito alegria, não para de você ser abençoado e depois já vira um abençoador. Sim, e este outro exemplo é mais uma bênção. Uma moça, portanto, com um filho, só uma piadinha, né? O quê? Um bebê recém-nascido de 2 anos. Sim, também fiquei a pensar nisso. Mas tirando essa minha brincadeira, o assunto é sério. Uma mãe com um bebê com problema de saúde com também. problema de saúde, quer dizer, é tudo muito complicado, não é? Mas ela entregou-se a Jesus. Ela ficou firme na igreja. Deus abençoou e ela... E Deus tomou conta. Tomou conta dela, é verdade. É comovente. E não só... Mas ela... Vê o que é que ela fez. Ela pediu para estar na igreja, ok, está fechada, mas estava a filmar, não é? A fazer os programas, para agradecer a Deus. Há pessoas que são curadas e depois já nem querem saber de Deus, já nem precisam de Deus, tratam de Deus de qualquer maneira. Mas quando uma pessoa faz o que esta jovem mãe faz, ela é mega abençoada. Então, ainda bem que ouvimos este testemunho que nos dá ainda mais alegria. É isso. Não é? É isso. E vamos orar. Eu quero orar. Senhor Jesus, eu trago diante do teu trono o bispo Luís, a sua esposa, todos os nossos pastores, bispos e pessoas, desde missionários, etc. E também todo o povo da nossa igreja, mas também o povo das outras igrejas. Que Deus abençoe vocês, meus amados, os vossos pastores, que vos levaram a ouvir a palavra de Deus. Eles estão a querer que você seja bem alimentado, que Deus abençoe vocês. E a todo o povo moçambicano, eu digo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu também nasci em Moçambique, em Nampula. Estou muito grato a Deus por ter conhecido Jesus e ter nascido em Moçambique, porque Moçambique não vai parar de crescer no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. É bonito, não é? Sim. Então agora quero ouvir mais uma palavra e vamos diretos para o bispo Gerson de Luanda. Em Luanda. Olá a todos, paz, amor e prosperidade. É com muita alegria que nós participamos deste programa do nosso apóstolo para transmitir à família aquilo que tem estado a acontecer na nossa igreja, na vida do povo de Deus e dos servos de Deus. Nós estamos diante desta pandemia do Covid-19 e da crise que tanto se fala, originada por toda esta paralisação. Dizer que ao início foi um bocadinho complicado, o medo estava instalado no coração do povo, os mídias transmitiram muita má notícia e, claro, foi um bocadinho complicado. Quando o povo passou a ouvir as exortações do nosso apóstolo e passou a estar ligado à nossa programação na televisão, muito especial ao programa Basta Crer, a fé começou a subir no coração do povo. E o povo começou a servir a Deus, não só a acompanhar os programas, como também a enviar o link, a transmitir aquilo que é o recado de Deus para os tempos de hoje, que estão a ser passados pelo nosso apóstolo, e começaram logo a chover os testemunhos. Independentemente da crise e de tudo o que está a acontecer, o povo começou a vencer. O povo não só começou a vencer, como também a evangelização começou a ganhar um outro sentido, porque famílias inteiras que estavam aflitas, pessoas não sabiam mais o que fazer, estavam a receber o link do Basta Crer, estavam a receber o link da vária programação que nós temos a nível da nossa plataforma digital.
E aí, claro, a atmosfera mudou radicalmente. Hoje as pessoas estão felizes, hoje as pessoas continuam a assistir o Basta Crer, os pedidos de oração que são feitos, os testemunhos são logo, há testemunhos instantâneos, pessoas que estavam nos cuidados intensivos, pessoas que estavam com outro tipo de problemas e enfermidades, começaram a contar testemunhos de como as coisas começaram a mudar para melhor. E de tal maneira que não vem diferença da manifestação do poder de Deus, estando na igreja ou estando a acompanhar o programa pela televisão. Portanto, o impacto está a ser muito bom, os empresários estão animados, continuam a participar dos vários projetos do Ministério e acreditamos que a cada dia, ligados ao programa, ligados à nossa plataforma, a expectativa é cada vez melhor. Nós em Angola contamos abrir as portas no dia 24 de junho e, independentemente das nossas reuniões, calha muito bem continuarmos a acompanhar o Basta Crer. O horário está de encontro à expectativa de todos os irmãos e só temos a agradecer por esta bênção e por este grande privilégio de podermos estar ligados todos os dias a esta plataforma, estarmos ligados à mensagem e os recados de Deus transmitidos pelo apóstolo Jorge Tadeu. Bem-aja a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. É mais uma palavra muito encorajadora e saber que há tantos milagres, tantos anos que a gente não faz a mínima ideia. Eu quero dizer aos irmãos que quando caiu sobre nós esta coisa da pandemia, eu também fiquei muito abatido e pensei, o que é que vou fazer? E bem, fui para o meu escritório, dobrei o joelho, comecei a orar e pedir direção a Deus. E, mesmo nessa noite, no dia seguinte, de repente, Deus me falou, claro como água, que eu tinha que investir. É engraçado, investir. Sim. Gastar dinheiro, investir em equipamento de televisão e não só para filmar, mas para transmitir. Sim. Então, foi isso que nós fizemos, com uma equipe que durante o primeiro mês trabalhou dia e noite. Foi impressionante, mas que fez com que nós pudéssemos retransmitir o programa aos horários que mais se adequam Sim, a cada nação. a cada nação. Sim. Porque, por exemplo, a esta hora em Moçambique é tardíssimo, já está toda a Sim. gente a dormir. Sim. Então, quando ele diz que este horário é muito bom, é porque é evidente que ele está a usar um dos canais que nós, vamos dizer, fabricamos. Sim. E então é uma grande alegria. Eu quero aproveitar para pedir aqui ao Bruno que cumprimento e explique. Boa noite. Ele é um dos técnicos que faz os sites e etc, na verdade, e explica lá esta história dos canais que nós desenvolvemos. Então, nós estamos aqui no site, primeiramente, do Basta Crer, onde nós temos um link chamado, aqui um botão chamado Canais TV, onde nós temos todos os canais que neste momento disponibilizamos na nossa plataforma. Espera aí. Sim, Tirei o rodapé, Abaixo, está a sim. fazer confusão. Sim, Exato. senão não dá para ver. Então, põe lá outra vez onde é que tu sabes, para as pessoas verem. Certo. Vamos voltar aqui atrás. Sim. Portanto, eu estava aqui e Certo. vou aqui. Canais de Mas televisão. mostra lá aqui como é que o canal se chama, o site. É site. só escrever, basta Basta querer Crer. tudo junto. É? Peço desculpa. Filma bem forte. Certo. Aqui, bastaquerer.com, é isso? Exatamente. E depois, então, aparece esta página, que é uma fotografia, para mim, lindíssima, porque está aqui um mar de gente na nossa igreja De golfe. de Luanda, chamado Golfe, mas na cidade de Luanda temos não sei quantas igrejas, Sim. já perdi a conta. Bem, se calhar mais de 100. E aqui, então, é que está os canais, não é? Certo. Então vai. Então vamos lá, carregamos nos canais TV e aqui aparece, neste caso, os canais que nós disponibilizamos e aparece também o horário onde passa o Basta Crer. Então eu vou aqui ampliar, por exemplo, TV Maná 1 passa às 9 da noite. Que é este? Pode ser este, se a pessoa estiver no TV Maná 3, por exemplo, também passa às 9 da noite. Certo. Mas do local onde é transmitido. A hora local onde Sim. é transmitido. Exatamente. Por exemplo, o TV Maná 2, que é uma hora mais à frente, passa às 22. Hora de Lisboa.
Neste caso, Lisboa mais 1, ou seja, 9, aqui em Portugal Bem, é não 9. interessa, vai. E onde é que está Moçambique? Exatamente, aqui temos o TV Maná Moçambique. Certo. Passa às Que 7. está ali escrito TV Maná, traço Moçambique. Exatamente. E Angola, onde é que está? É esse que está em baixo, Esse. não é? Este aqui de cima, exatamente. KKTV. Exato. Vai lá mais perto para a gente ver? Isso. KKTV, que é www.kktv.co.au. Ok, então, muito obrigado, Dom Bruno. Temos outros horários. O objetivo foi de cada nação, cada povo, ter não só este programa, mas outros programas nas horas que mais convém a eles. Sim. Nós temos para o Brasil, para os Estados Unidos e Canadá, que é muitas horas de atraso, e também fizemos canais especiais para os bispos, não é para todos, mas para muitos bispos poderem, durante a pandemia, falar diretamente com o seu povo, grupos familiares, etc. Isto foi muito importante. E, portanto, foi um investimento que, graças a Deus, porque toda a gente também tem contribuído generosamente, nos permitiu fazer, e estamos com muita alegria porque Deus está a dar muitos resultados. Não é? Então eu vou pedir que sejas tu agora a orar pela nossa igreja de Angola, aliás, por todos os trabalhos que o Gerson lidera, porque ele também lidera, por exemplo, a África do Sul, não é? Sim, África do Sul e São Tomé. São Tomé, Cabo Verde. Cabo Verde, Guiné. Guiné, então, ora Sim. lá. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas estas nações em África diante do teu trono. Eu peço a tua bênção, eu peço que tu estás presente e que através da tua presença as pessoas vão ter um encontro contigo e tudo vai mudar e vai mudar para melhor em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao time para tocar um hino, que também é um hino de fé, que diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Não importa quem você é, meu irmão. Se você é da nossa igreja, se é de outra igreja, é uma honra você gostar de nós e de querer ouvir a palavra de Deus. E você que não é de igreja nenhuma, está a ouvir, esforça-te, porque Deus é teu amigo. Temos ouvido testemunhos, porque a gente não consegue estar sempre a dizer, lindos, 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 não é? De Nampula, ouvimos um testemunho de um advogado, que Deus abençoe esse irmão, que agora é irmão. Sim. Enfim, o que eu quero dizer é que, no meio desta pandemia verdadeira, uma catástrofe que agora está-se a transformar numa catástrofe financeira, há uma esperança, há uma solução. E essa solução funciona mesmo, que é Deus. Deus é o caminho, ela é a verdade. Deus, quando fala alguma coisa, sempre funciona. O que Deus promete sempre se cumpre. E Deus nunca nos manda fazer uma coisa para ficarmos pior, mas para ficarmos melhor, porque Ele é que sabe como é que tudo deve funcionar. Então esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor também é contigo. Vamos lá ouvir esta música. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares, nem a espada
esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te. Muito bem, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Bem, hoje tenho aqui ao meu lado dois bispos, que é o bispo Rafael, que é brasileiro, e o que é Adriano, que é português. E eu convidei-os para estar aqui porque eu quero que, começando aqui pelo bispo Rafael, compartilhe coisas fantásticas, testemunhos que Deus está a fazer e também qual é o seu sentimento, o que é que você pode dizer acerca das mensagens que estamos a falar, o que é que Deus está a fazer, etc. Certo. Fala, Ambrósio. Certo, muito boa noite para todos vocês que estão assistindo o programa Basta Crer. Para nós tem sido esse programa uma fonte, com certeza, de um alimento espiritual muito bom. Nós, eu representando o Brasil, temos estado conectado ao apóstolo, a esse programa, durante todos esses dias, no programa Basta Crer, e temos percebido que tem havido uma união muito grande entre o povo, quer seja do sul, quer seja do centro, quer seja do norte do país, como nunca nós tivemos antes. E nós entendemos que através disso, sabemos que o rio de autoridade, né, instituído por Deus, quando ele está dessa forma, faz com que a bênção de Deus venha sobre toda a nação. Então, o Brasil, embora esteja passando por um momento muito crítico dessa pandemia, nesse momento o Brasil está vivendo o pico da pandemia, mas nós temos visto que aqueles que estão conectados a Deus, aqueles que estão ligados a esse rio, vamos dizer assim, têm sido abençoados. Eu tenho alguns testemunhos que temos compartilhado com o apóstolo e com todo o povo. Até mesmo aqui no programa Basta Crer, já temos ouvido algum destes testemunhos. Um deles, por exemplo, é de uma senhora chamada Elisângela, que é de uma região do Brasil, onde nós temos lá a igreja, que é na região de Ribeirão Preto, mais especificamente na cidade de Pontal, onde ela tem uma mercearia, juntamente com seu marido, que não é cristão, o marido não é da igreja. E quando aconteceu toda essa situação, ela se viu obrigada a fechar a mercearia dela. Então, como é que faz? A mercearia era o único ponto, era a única fonte de mantimento para ela. Então, ela, como é da igreja, começou a ouvir os programas do apóstolo logo no início. E o apóstolo, desde o início do programa, quando começou o programa Basta Crer, sempre falou muito bem a respeito da área financeira, da importância de nós fazermos de Deus a fonte, de nós aprendermos a usar os métodos de Deus, a lei de semear para colher. E ela, quando ouviu isso, ela, por ser da igreja, acreditou e falou para o marido: marido, não se preocupa que eu vou buscar a Deus, eu vou fazer aquilo que eu estou aprendendo na igreja. O marido, num primeiro momento, ficou preocupado, porque pensou que ela ia fazer aquelas coisas que não ia dar nada, mas a verdade é que a atitude dessa mulher fez com que, mesmo num momento de pandemia, onde tudo está fechado, a mercearia dela, mesmo de porta fechada, tem vendido mais do que antes, quando a porta estava aberta. E isso acontece porque uma das coisas que ela disse e que ela conta nesse testemunho é que ela semeou, mas ela também fazia uma outra coisa, que era falar. Ela sempre falava. Ela falava o que ela queria colher. A Bíblia fala, né, que tudo aquilo que nós confessarmos com fé, acreditando no coração, nós vamos ter. E ela falava isso, ela dava ordens: clientes, venham. Ela falava que ia ter vendas. E o marido não entendia nada. O marido pensava que ela estava ficando maluca. Mas a verdade é que ela estava usando
certos ingredientes espirituais, e isso nós temos visto nesse programa. O programa Basta Crer, o apóstolo tem trazido uma palavra que tem sido elos de ligação da fé. Por vezes, na área financeira, nós pensamos que é só o semear, é só o dar o dinheiro, mas a verdade é que o semear, somado ao falar o mesmo que Deus fala, a vencer muralhas na mente, que por vezes, num momento de crise, a pessoa entra em desespero e pensa assim, eu vou guardar, eu vou economizar. Mas a verdade é que quando nós semeamos, nós não estamos gastando. Quando nós semeamos, nós estamos fazendo com que o sobrenatural de Deus venha ter conosco. Então essa mulher, a Elisângela, ela teve esse sobrenatural e por isso venceu. E paralelamente também tem um outro testemunho de um homem chamado Tiago. Ele é um advogado da nossa igreja lá em São Paulo. E ele trabalha numa empresa onde ele presta serviço de advocacia. E ele recebeu o salário dele no final do mês. E conversou com a esposa, também acabaram de ter um filho, uma filha pequena, e eles pensaram, bem, com essa situação da pandemia, não sabemos como é que vai ser daqui para frente, as empresas fecharam, ou seja, o fórum está fechado, não temos trabalho, então vamos aqui economizar, vamos aqui guardar o dinheiro, e veio uma voz na cabeça dele, lembrando ele a importância de honrar a Deus com os dízimos. E ele pensou, mas honrar a Deus com dízimos, talvez agora é hora de guardar, agora é hora de poupar. Mas a verdade é que por ele ouvir o programa, todos os dias lá no Brasil é transmitido em direto, logo às 5 da tarde. E ele, esses dias, tem assistido o programa, tem ouvido as palavras do apóstolo em relação à área financeira, em relação à fé, de como agir na fé. E ele decidiu honrar a Deus. E o que aconteceu é que no mesmo dia, passado algumas horas, ele recebeu um telefonema de uma pessoa fechando 2 contratos com ele, contratos extras, vamos dizer assim, em que ele, nesses contratos, para defender uma causa, ganhou 10 vezes mais do que aquilo que ele tinha semeado em dízimos e ofertas. E isso acontece porque ele agiu, porque ele não deixou se dominar pelo medo, não se deixou dominar pela preocupação, e ele agiu na palavra de Deus. E estava-me a lembrar também, boa noite primeiro que tudo, ainda neste assunto e de coisas que Deus tem feito através do programa que o apóstolo tem feito. Nós temos lá em Ribeirão Preto, às quintas-feiras, juntamos lá alguma liderança e esta semana o Bispo Rafael contava de um milagre que aconteceu, uma pessoa que a gente não conhece, mas que há muito tempo nos observava o comportamento dos irmãos da nossa igreja e ela foi bater à porta, não é, Bispo Rafael? Exatamente. Acho que era importante contar, sim, sim. Porque tem a ver com o que Deus está a fazer também no Brasil. Sim, é interessante porque esse senhor é um professor universitário e nesse momento as universidades estão encerradas, sem aulas, tem sido feito aulas através do sistema eletrônico, né? E ele, ali perto da igreja, tinha um restaurante, onde ele estava ali junto com a esposa, e ele toda quinta-feira ia ali no final do dia e via as pessoas entrando na igreja. E nesse dia ele foi lá, bateu na porta, chamou o pastor, perguntou para o pastor o que eles faziam ali sempre, porque sempre quando ele via as pessoas entrando ali, algo colocava no coração dele um desejo, um amor, um desejo de falar com aquelas pessoas. E ele foi até lá, falou, o pastor disse que ele era uma igreja, falou do plano da salvação, falou que Deus o amava, que Deus queria o ajudar. E a verdade é que ele, naquele momento, chorou, disse que precisava muito da ajuda de Deus, embora fosse um professor, embora tivesse uma vida boa, mas ele sentia falta de um amor verdadeiro, que é o amor de Deus. E naquele mesmo dia convidou o pastor para ir até a casa, falou de Jesus para a mãe, falou de Jesus para a filha, todos receberam Jesus e ele deixou a porta da casa aberta para nós abrirmos lá um grupo familiar e é uma história muito bonita. Sim, e é uma história que se tem repetido em toda a nação do Brasil. Já comentámos isso com o apóstolo várias vezes. Nós temos hoje, perto da fronteira com a Bolívia, uma pessoa que nos contactou por causa deste programa, porque assiste todos os dias ao programa Basta Crer, desde que ele começou. Temos pessoas no norte do Brasil, em Recife, Fortaleza, e agora, a semana passada, abrimos mais 2 grupos familiares
pessoas que nós não conhecíamos, que acompanhavam o programa, que nos contactaram. Algumas delas contactaram para o SOS do programa aqui em Portugal, nos enviaram os contactos e hoje já temos grupo familiar. Um nome eu não sou capaz de dizer. É Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba, se não pensar sai melhor. E depois Mogi das Cruzes. Então, isto para dizer aquilo que está a acontecer em todo o mundo. Vemos, tal como lembro-me sempre de uma profecia que o apóstolo, que Deus deu através do apóstolo em 2016, que disse que nós iríamos viver 7 anos de mega abundância, que Deus ia nos fazer crescer muito e que esta unção seria derramada por todas as nações. E é isso que estamos aqui a ver hoje, neste programa, com os testemunhos de Angola, de Moçambique. O Bispo Gerson vai também, mais tarde, enviar de várias nações da África, onde tudo isto está a acontecer. Portanto, Deus está a confirmar a sua palavra. E tudo isto se intensificou, digamos assim, a partir do momento que começámos a fazer este programa, que começámos a estar todos juntos na palavra. E hoje à tarde falava aqui com o Bispo Rafael e também com o Apóstolo sobre este mesmo irmão de São Paulo, que é o Tiago. Sim. Da última viagem que eu e o Bispo Rafael fizemos ao Brasil, ele estava muito entusiasmado porque a filha ia nascer e estava todo contente porque era um desejo dele e da esposa. E até isso foi um milagre, o nascimento da filha foi um ato de fé deles, a oração de fé mesmo. Quando o apóstolo esteve lá pela última vez em São Paulo, ela foi orar e claro, depois agora já teve filha, e ele falava que gosta muito de ouvir o apóstolo dizer que salvação é um ato legal. Estas coisas da autoridade e das regras e das leis, para ele faz tudo muito sentido na cabeça dele. E ele diz, para mim é muito fácil imaginar o céu. Vejo Deus como o juiz, sentado no trono, e aí é giro, sabe, Bispo? Dizia ele, é giro porque sabe quem é Jesus? O advogado de defesa. E depois tem também o diabo, que a Bíblia diz que é que é o acusador, que vai lá diante de Deus chatear a Deus por causa de nós. E sabe, eu entendi mais que nunca a importância de nós falarmos diante de Deus no dia da nossa salvação. Porque é um ato legal. Eu vou ao juiz, que é Deus Pai, declaro a minha culpa, assumo o meu erro, mas invoco o meu advogado, Jesus Cristo, aceito o pagamento que ele fez na cruz ao morrer por mim, e então Deus, o justo juiz, pode deliberar e declarar-me inocente, porque eu fui a Deus e invoquei a Deus, baseado nas leis, que é a palavra, ou seja, Jesus, então Deus, o justo juiz, pode justificar. Porque ele dizia assim, sabe, os religiosos e as pessoas culpam a Deus por tudo e dizem, se Deus é o juiz e o Senhor, porque é que ele não faz tudo? E ele diz, não pode. Ele não pode. Porque ele tem um lugar específico e tem uma forma legal de poder julgar e poder agir na terra. É fácil perceber. Um juiz num tribunal, ele pode julgar, mas depois não vai para a rua largar sentenças à pessoa que deixou o carro mal estacionado, não vai fazer sentenças à pessoa que acabou de roubar a mercearia, porque a pessoa pode nem apresentar a queixa, a pessoa é livre de não querer apresentar a queixa. Ele é juiz, ele tem o poder para julgar, tem as leis para julgar, mas só pode julgar se legalmente o caso for apresentado diante dele, no lugar próprio, na instância própria e fundamentado. E é muito giro porque a Bíblia diz isso mesmo em Isaías, que Deus diz, vem, mostra-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Então ele estava a dizer que quando nós entendemos quem é Deus, que é um juiz, quem é Jesus, a autoridade de tudo aquilo que Jesus diz, porque ele é o advogado. As suas palavras têm autoridade e têm poder. E nós entendemos em poder que há em ir diante de Deus, invocar Jesus, a palavra, a lei da Bíblia, contra o diabo, contra as circunstâncias, contra aquilo que acontece à nossa volta, então Deus, que é o juiz, ouve, delibera, dá uma sentença. Então, ele estava a contar, porque nós nessa viagem estávamos a falar de algo que o apóstolo tinha ensinado em África, onde eu tinha estado antes, sobre o poder do pacto de sangue.
de nós entendermos as questões do rio da autoridade, sabermos obedecer, estar em submissão, estar bem, legalmente bem diante de Deus, que é em obediência, em submissão a Deus e às suas autoridades, e podermos, nesta condição, levar Deus, entre aspas, obrigar Deus, fazer Deus agir em nosso favor na terra, em tudo aquilo que nós precisarmos. Porque Deus não vai julgar, Deus não vai mudar uma nação, Deus não vai mudar uma doença em cura, Deus não vai retirar da pobreza o pobre, a menos que a pessoa, com fé, chegue ao tribunal, ao trono de Deus, em oração, na igreja, e argumente, apresente a Bíblia, o que é que a Bíblia diz, e invoque então e peça a Deus que, de acordo com a sua palavra, haja sobre a doença, sobre o problema. Então esse doutor estava muito contente e ele falou na história de, como eu queria citar, de Josafate. E voltando ao início da conversa, que ele dizia, as pessoas estão sempre a dizer, porque é que Deus não faz? Porque é que Deus, sendo o juiz, o soberano, não faz nada? Para mim, tudo acontecer, ele diz, ele não pode. Ele tem o poder, ele tem a capacidade, mas legalmente ele tem uma sede própria e tem uma forma legal para agir na terra. E tem que ser o homem a ir lá, a pessoa que precisa de argumentar o seu caso com Deus, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de prosperidade, e chegar a Deus, e vai chegar ao tribunal e tem um advogado oficioso dado pelo tribunal de Deus, que é Jesus, que está lá, que não está para condenar, mas está para salvar. Jesus não veio para condenar, veio para salvar. E do outro lado está o diabo, para tentar contra-argumentar contra nós, acusando-nos todos os dias diante de Deus. Então, e Jesus não condena ninguém? Não. O não crer, já diz a Bíblia, que é um ato de condenação. Se eu não acreditar na palavra, se eu não for a Deus, se eu não basear a minha fé na autoridade de Deus e da sua palavra, já estou condenado. Mas se eu, pelo contrário, chegar a Deus com fé, Jesus está lá para me defender. E o diabo nada pode fazer, porque a palavra, as leis de Deus, é irrevogável. Não há nada que possa parar Jesus Cristo, nem as leis e os estatutos. E daí o exemplo de Josafate, que ele diz, porque é que Deus pôde julgar e agir em favor de Josafate e do povo de Deus no meio daquele grande problema? Porque Josafate cumpriu os requisitos legais. Chamou o povo aonde? À casa de Deus. Para fazer o quê? Buscar o juiz. E o que é que ele fez? Invocou as promessas que Deus tinha feito ao pai Abraão. Invocou aquilo que Deus tinha declarado e manifestou diante de Deus o que é que os inimigos estavam a fazer. Ele teve que declarar a Deus quem eram os inimigos, o que é que os inimigos estavam a fazer e clamar a Deus que, de acordo com aquilo que ele prometeu, agisse e lhe desse favor diante dos inimigos, que os fizesse vencer os inimigos. Aliás, tanto que Josafate diz, Senhor, Tu és o dominador, na Tua mão há força e poder, não há coisa que me possa impedir, Tu nos mandaste para esta terra, a gente poupou esta gente e agora olha o que eles fazem. Mas Tu és Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas está aqui o caso, está aqui a situação, estes são os meus inimigos, esta é a situação e esta é a Tua promessa, delibera. E Deus liberou. E Deus disse, é? Ainda bem, porque agora eu, justo juiz, concordo que os teus argumentos são válidos, que tens razão, é verdade, e eu vou fazer com que a minha palavra se cumpra. Então diz que Josafate louvou a Deus, não é? E porque ele argumentou diante do justo juiz, Jesus, o advogado de defesa, atestou que era verdade, aquilo que estava a dizer, não houve nada que o diabo pudesse fazer. Então Deus veio, e o que é que Josafate fez? Louvou a Deus. E aí vem aquilo que o apóstolo tem ensinado, e que também é o seguimento daquilo que o bispo Rafael estava a dizer, os elos de ligação com a fé. Não é apenas a oração da fé, que certamente o apóstolo hoje irá fazer e faz todos os programas, mas é depois entendermos como operar diante de Deus. E foi, em suma, em resumo, isto que este advogado estava excitado, porque tenho a certeza que quando o apóstolo lá for, ele vai querer falar com o apóstolo sobre isto meia hora, 40 minutos, 45 minutos, porque ele diz, eu entendo muito bem o que é que o apóstolo quer dizer da autoridade e da salvação ser um ato legal, porque Deus é mesmo juiz. E ele, quando nós sabemos fazer bem,
É impossível que a vitória não venha. É impossível que os inimigos e as situações adversas não caiam por terra. Porque Ele não é só juiz, Ele tem todo o poder. Só que era isto que Ele dizia, nós temos que fazer, não é à nossa maneira, mas temos que aprender a fé do centurião, que o apóstolo, eu não estou aqui para substituir o apóstolo, mas só para lembrar aquilo que o apóstolo costuma dizer, que a fé do mais alto grau, que Jesus diz que nunca tinha visto igual, era um centurião porque ele compreendia a autoridade da palavra. Ou seja, no tribunal de Deus, isto é o que mais vale. É as leis, é a palavra. E o que Jesus disser, o que Deus diz, é irrevogável e vai acontecer. Portanto, foi basicamente isto que este advogado, não é, que agora também está a contar este milagre financeiro, durante muito mais tempo que aquilo que eu estou aqui já a gastar. Tivemos ali no final da reunião todo contente, porque ele depois falava de casos práticos que ele tinha vivido na vida profissional dele. Então, irmãos, nada como a gente entender quem é Deus, quem é o diabo, quem é que nós somos, e aprendemos que temos um juiz que é justo, que é fiel, que é verdadeiro. E se nós soubermos chegar a Ele com fé, nós vamos vencer sempre, porque Ele vai agir sempre em meu favor e em seu favor. Muito bem. Estava ali sentado a ouvir e gostei. As pessoas às vezes pensam que o cristianismo é para palermas. E mesmo em Portugal, muita gente, agora já pararam com isso, tratavam-me nos aeroportos, aqui e acolá, como se fosse um palerma. Juízes corruptos, políticos corruptos, intentavam ações contra mim e quando eu respondia à base da lei, eles diziam, então, mas você não fala como uma pessoa normal? Não, eu não sou estúpido, eu sou um crente. Eu tenho Jesus e sei as leis. E, portanto, em muitos países, no Brasil já não é assim. Hoje o Evangelho está muito espalhado, mas nem sempre foi assim, não é? E em Portugal, hoje, há uma grande luta, porque parte do governo do qual o presidente é campeão disto, ele quer que os portugueses sejam como no tempo do pai, católicos, obedientes, cardeirinhos, e assim Portugal fica numa ditadura com nome, rótulo de democracia, mas não está de Estado de Direito nenhum nem de democracia porque eles não obedecem às leis nenhumas. Nada. E é engraçado que há mais de 30 anos foi um juiz, depois um procurador-geral, depois foi mais outros juízes que nos ensinaram que nem 10% das coisas se fazem. Para dizer que, ao ouvir a história deste... um é professor catedrático, o outro é advogado. Nós temos pastores que eram cientistas, são professores universitários do alto nível. Portanto, há que mudar de mentalidade. Depois, muita gente quer que a gente seja religioso, não é? Fique com velinhas, com faz de conta, com oraçõezinhas. Mas cristianismo é uma coisa mesmo séria. É uma coisa em que Deus, o poderoso, não só é o juiz, é o manda-chuva, nos está a ensinar as leis pelas quais nós podemos vencer o mundo. Isto não é de oraçõezinhas, há leis. E quando nós ouvimos estes testemunhos todos, não é? Do Brasil, de Angola, de toda a parte, é fascinante, porque no meio de uma tempestade que nunca se viu no mundo todo, como é esta pandemia, uma tempestade que não só é física, não é? Com mortes, horrível. Mas agora há outra pandemia, que é, sei lá qual delas é pior, é que as pessoas não têm emprego. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão a tomar atitudes de vandalismo, porque elas não aguentam mais e cada vez vai ficar pior. Mas a boa notícia é que Jesus é mesmo o caminho. Tudo o que Ele disser funciona. Então, glória a Deus por causa disso. Amém? Bem, eu vou pedir aqui ao nosso time Curiacos para nos abençoar com uma música que diz a tua palavra. Tem a ver com isto que a gente tem falado. A tua palavra
E, entretanto, a gente já se vê mais logo. Eu vou pedir à minha esposa para me continuar a ajudar. Tchau, tchau. Tchau. A tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. O teu coração. Há bocadinho aqui o bispo estava a falar sobre o facto de Deus ser juiz, aquele irmão entender isso muito bem. E o juiz sabe muito bem, entende muito bem estas conversas, porque esta é a linguagem dele, ele sabe os procedimentos, não é? E você, se estudar este livro, você vai ficar encantado, porque você vai ter uma fé muito maior. Porquê? Porque realmente fé sozinha já dá muito, muito sucesso. Mas se você acrescentar à fé outros ingredientes, outras leis, aí você vai ter muito mais resultados e muito mais depressa, e é um fenómeno. Eu agora quero falar sobre a mente, campo de batalha. E quero falar, esta é a lição número 2, e quero falar ainda sobre, vamos dizer, fundações básicas sobre este tema, para que você possa ter uma fé maior. A Bíblia diz que nós somos um espírito. Deus pode ser visto em várias partes da Bíblia. Logo no início, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Portanto, nós somos um espírito. E de todos os seres que Deus criou, o ser humano é o único que foi criado à semelhança de Deus. Mas nenhum outro ser é como nós. Bem, e Deus nos deu domínio sobre a terra. Isto era nosso. E isto era um paraíso. E Deus andava conosco. E Deus estava feliz. Éramos os filhos dele, a família dele. Mas o diabo conseguiu enganar a Eva, criando dúvidas na mente. Porque nós somos o espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Este corpo é um fato, um casaco. Em termos de astronautas, é um fato espacial. Os astronautas, como vão para o espaço, têm que ter um fato especial que está comprimido, porque senão ele arrebenta, tem temperatura, etc, etc, etc. Bem, e este corpo é um corpo que só por si é um fenómeno, porque ele trabalha espetacularmente bem, com bilhões de células. Só isso é uma história linda, ouvir os médicos falar como é que um corpo é, etc. É fantástico. Bem, mas o que é então a alma? A alma
tem a vontade própria da pessoa, tem os pensamentos e tem os sentimentos. A gente vê, a gente sente, 5 sentidos. E a alma vem vazia. Quando você compra um computador, a memória está vazia, né? Tem 500 megas, 500 megas, não, sim, né? 1 giga, qualquer coisa assim. Vai qualquer coisa, vai vazio. Você vai colocando ficheiros, fotos, sons, vídeos, o que você quiser, no disco do computador. Assim também nós vamos acumulando ideias, pensamentos, conhecimentos de tudo que nos rodeia. Porque fomos à escola, aprendemos aqui, porque os nossos pais são portugueses, falamos português, pensamos como os portugueses. Se fossem holandeses, já falam de outra maneira, pensam de outra maneira, comem outros tipos de coisas, enfim. E, portanto, e depois existe outra coisa, que é, hoje, no mundo atual, somos bombardeados com muitas informações que vêm da rádio, antigamente era a rádio, depois veio a televisão, depois veio a televisão a cores, e agora veio a internet, quer dizer, uma explosão de conhecimento, de informações, etc. E o que se passa no mundo, sem eu entrar em grandes detalhes, é, assim, em umas poucas frases, para você entender o que é o mundo. O mundo, as pessoas do mundo, nascem, todos nós, eu também, nascemos com a natureza errada, com um vírus que faz com que a gente deseje sempre o mal de alguém, estamos a fim de roubar e a fim de matar se for preciso para ficar com o que é dele. E nós somos egoístas e nós pensamos que somos o centro do mundo. A pessoa típica, a pessoa que nasce neste planeta, vem com a natureza do diabo. Está a perceber? Porque o Adão e a Eva, ao pecarem, receberam essa natureza. É por isso que Jesus, quando veio à Terra, disse ao Nicodemos: tu, para entrar no reino de Deus, tens de nascer de novo. Ele disse: nascer de novo, vou entrar na barriga da minha mãe. Não. Jesus disse: não. O que é a carne é carne, o que é espírito é espírito. É o teu espírito é que tem que nascer de novo. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, é um ato legal, há bocadinho já se falou um bocadinho sobre isso, em que eu aceito que Jesus pagou o preço que eu devia pagar, por isso eu não sou condenado. Mas há muita mais coisa que acontece. Deus entra dentro de nós e retira essa natureza errada com um vírus malicioso e põe o Espírito de Deus. Agora, eu tenho que alimentar esse Espírito. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que fazer uma série de coisas. Mas, porque quem ganha somos nós quando fazemos isso. Mas o mundo continua assim, porque ele nasce com um vírus. Então, antigamente, desde sempre, já depois do dilúvio disso tudo, o Nimrod já vinha com ideias políticas contra Deus, etc, etc. E, portanto, o mundo, de forma geral, é contra Deus. Porque ele não quer nada com Deus, não quer obedecer a Deus, eles querem ser independentes e acham muitos astros, acham que são muito inteligentes, mas não são assim tão inteligentes, vão morrer, não vão levar nada, nem vão para o lugar certo. Mas tudo bem. As pessoas hoje, se quiserem saber como é, o que se passa por detrás do pano do teatro, o que é que se passa por detrás daquilo que vemos nas notícias, das televisões, do que os políticos falam e comentadores falam, nós temos que entender como é que essas pessoas pensam, fazem, o que é que elas são. Resumidamente, eles são a máfia moderna que legalizaram o sistema mafioso e que não obedecem a nada, porque eles é que são, vamos assim chamar, os deuses deste mundo. Eles são os faraós. E vemos isso todos os dias na televisão. Mas
Eles criaram, antigamente havia reis, havia isto, aquilo, aquilo outro, se lutavam cada um para ganhar mais do outro, roubantes, etc. Depois iam fazendo pactos, por exemplo, a África foi dividida entre os portugueses, os holandeses, os alemães, os belgas, os franceses, os ingleses, qualquer coisa assim, para roubar. E o que é que eles fizeram? Eles, quer dizer, nós portugueses também, escravizaram o povo. Então diz que os belgas são os piores de todos. Bem, e hoje você está a ver manifestações em toda a parte do mundo, porque o que se passa na América já não conseguem esconder, que é a polícia é racista até a última, e alguém dizia assim, acho que era o Rui Rio, portanto um homem que tem parece um homem honesto, etc., dizia assim, não, mas em Portugal não há racismo. Como é que não há racismo? Como é que não há racismo? Até comentadores da política que às vezes eles próprios são pagos para dizer certas coisas e não podem ultrapassar certas coisas, senão cortam-lhes o pio, perdem o emprego. Quer dizer, como é que não há racismo se nós fomos pioneiros a fazer a escravatura? Como é que não há racismo se nós tivemos 500 anos em África e fizemos o quê? E eu posso lembrar, há um programa que é para rir, não me lembro qual é o nome, também não ia dar publicidade, em que tem dois senhores de cor, né? E a esposa também. E eles são retratados como um gozo, como um bando de palermas. Então vai dizer que não há racismo? Então, e onde é que estão os professores de cor, os universitários? E uma senhora que é da Justiça, ela é um caso raro de propósito para mostrar que coisa. E ela acha que está lá por mérito próprio, não está nada por mérito próprio. Coitada da senhora, até pode ser uma joia de uma senhora, ela está lá porque alguém quer mostrar que aqui não há racismo. Há racismo. E os governantes estão preocupados, e com razão, porque as pessoas, agora que estão a fazer manifestações, começando nos Estados Unidos e no Brasil, a manifestação não é só por causa do racismo. Estão a juntar outras raivas, outras mágoas, outros sentimentos de maldade, de serem escravos de um sistema. E, portanto, quando os políticos estão com medo, e a polícia também, tem muita razão, porque isto não vai melhorar, vai piorar. É por isso que agora toda a gente anda à procura de quem são essas estátuas. Né? A estátua de um que glorifica o indivíduo, ele foi o dono de escravos, ele praticava a escravatura, ele fazia tanto problema. Hoje isso está a ficar complicado. Mas o que é que eu quero dizer com isto? O que é que isto tem a ver com o meu livro? Tem tudo a ver. Porque as pessoas que são do topo, classe alta, eles criam no espírito dos seus filhos este castelo mental. Que é o quê? Nós somos da elite. Nós temos capacidade mental e financeira para governar. Os outros coitados não. Está a ver? E depois eles vão angariar novos adeptos às universidades. E por isso as praxes e tudo isso. Mas eles é que fazem isto tudo. E antigamente, até uns bons anos atrás, a máfia era aquela gente maldosa que matava, que faziam guerras entre eles. E hoje, essa máfia está no governo. Eles são máfia. E, portanto, quando vem a máfia tradicional, em que uma família, duas, querem dominar, eles não têm chance, porque a máfia dos governantes é muito mais poderosa. Posso dar só um ou dois exemplos. Eu vou dar um exemplo caricato. Se você começa a ler a Constituição, você vai ver que eles não obedecem a nada. E, um exemplo. Como é que é possível que nós, povo português, estamos a gastar não sei quantos bilhões, já vem 7 bilhões, num banco que é falido? Porque alguém fez um contrato ilegal, criminoso, às escondidas, num desses escritórios de
advogados criminosos, pagos para fazer isso. E às escondidas fazem contratos que não podem fazer. Mas fizeram. Então, quem é que fica a pagar aquele banco? É os impostos portugueses. E porquê é que aquele dinheiro desaparece? Para onde é que vai? Para as instituições dos amigalhaços, para as empresas dos amigalhaços. Quando você começa a deitar por terra castelos, ideias tradicionais, não, eles falam a verdade, e eles disseram, portanto é verdade. Eles têm uma fábrica de informação a quem pagaram 15 milhões. Só estou a dizer isso para você ver se partimos esses castelos. Então, para dizer que o governo está a fazer um bom trabalho e tal, vão criar umas linhas de crédito de ajuda às pequenas empresas, porque eles refilaram. Então deram 50 milhões. Todo mundo ficava com 50 milhões, que maravilha. E veio um senhor queixar-se que essa ajuda já acabou no primeiro dia ou segundo dia. Faça as contas que nunca ninguém faz. 500 milhões, como é 50 mil euros para ajudar, 50 mil euros não faz nada, mas pronto, 50 mil euros para ajudar uma microempresa, 50 milhões são 1000 empresas. Ora, existe 1 milhão e tal de empresas dessas. Então, porquê é que eles fizeram essa figuraça? Para as pessoas pensarem, não, eles são nossos amigos, estão-se a esforçar. 50 milhões não é nada. Nem para uma igreja como nós, 50 milhões não é nada. É para uma pessoa sozinha, para um pequeno negócio, para uma organização grande, 50 milhões não é nada. Eles receberam não sei quantos bilhões e deram 50 milhões para aí. Está a enganar o povo. Eles têm uma máquina por detrás. Eles não obedecem às leis. Por exemplo, veja o caso. Nós estamos numa situação muito interessante em que, vou já dizer como homem de Deus o que é que vai acontecer. Daqui a uns bons anos, vai acontecer que essas pessoas são os heróis, Centenos e o presidente isto, aquilo, daquilo outro, vão ser os maus da fita, porque vai-se descobrir as maldades que eles fizeram. Porque eu sou do tempo em que o Salazar era o campeão. Ele era o campeão. E o doutor disto, aquilo, tinha a fábrica disto, aquilo, era que eram os bons da fita. Agora somos todos contra eles, porque descobrimos o que é que eles faziam. Está a ver? Portanto, cria-se na mente das pessoas castelos. Como? Através de propaganda, através de notícias que são propaganda, através de conceitos que são dados nas escolas, porque não tem mal nenhum à escola, eu sou a favor de escola, universidade, mas não é só isso que eles ensinam. Eles põem conceitos que lhes convém. Por exemplo, há muitos anos atrás, a Coca-Cola pagou uma fortuna para descobrir a fórmula de levar a pessoa a beber Coca-Cola. Era um castelo na mente. De 24 frames por segundo, falava beba Coca-Cola. Portanto, o que é mente de campo de batalha? Mente de campo de batalha é alguém, pode ser o diabo, pode ser o mundo da política, pode ser o sistema do mundo, pode ser quem for, que vai bombardear a sua mente com informações falsas, até que você pensa, todo mundo pensa assim, é porque é. Então fica lá um castelo. Está a ver? Mas a Bíblia diz, em 2 de Coríntios, abre lá, 10, 3, se eu não estou a erro, que a nossa luta, muita gente está a lutar, temos os sindicatos. Outro dia uma pessoa, um irmão, perguntou se era mau pedir ajuda ao sindicato. Não, não é mal nenhum, ele está a lutar a favor dos empregados. Temos os comunistas, que muitas das vezes, eu até concordo com a luta deles. Admiro é não serem mais perspicazes, mais ativos. Isso é que me surpreende. Mas essa luta não vai dar a parte nenhuma. Porque os mafiosos estão muito bem protegidos, sabem isto há muitos anos. Aqui diz, andando na carne, não militamos na carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, castelos, estão na mente. As armas de Deus. Quais são as armas de Deus? A verdade, a palavra de Deus. A justiça, que é o oposto da injustiça. A verdade, que é o oposto da mentira. Destruindo os conselhos, pensamentos, imaginações,
que são contrários a Deus e levando cativo o entendimento, obrigando a mente a obedecer a Cristo. Às vezes a pessoa, quando me ouve falar disto, dos políticos, dos juízes, etc., pensa que eu estou a misturar alhos com bugalhos, ou que eu estou a fazer guerra direta a eles. Não. Ou que eu sou contra as leis, contra a justiça. Não, eu até sou a favor, 100%. O que eu sou contra é um grupo de pessoas às escondidas por maldade, usar do poder para escravizar o seu povo. Nós, portugueses, agora vou falar para os portugueses, tivemos os governantes, Salazar, os governadores gerais e daí fora, que abusaram da sua posição para escravizar o povo de cor negra. Chamavam-se os indígenas. Eram tratados como povos de terceira classe. Não chegámos ao ponto de tratá-los como na Índia ou não sei onde, que é como as vacas. Não, isto não fizemos, felizmente. Mas tratámos como gente de terceira classe. E hoje, os nossos governantes, porque perderam a batalha, essa gente que normalmente é da extrema-direita, eles não desistem. Eles continuam a pensar assim e a dizer isso aos seus filhos. E instigá-los nas universidades para esses caminhos. Bem, então o que acontece? Hoje, os escravos somos nós, de pele branca. Porque o que está mal não é a pele, é o sistema. E eles criam programas para que na mente das pessoas as ideias deles sejam aceitas. Veja, por exemplo, os exércitos. Nós, portugueses, também usamos técnicas de dar comprimidos aos nossos soldados para eles não terem medo e acreditarem em coisas absurdas. E o nosso exército, os meus colegas, eu não fui à tropa, felizmente, mataram mulheres grávidas, crianças, queimando-as vivas, para que os do topo pudessem vender zonas com petróleo, ou com isto, com aquilo, ou com o outro. E, portanto, esta é a natureza humana. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, ele fica muito focado em milagres. Ok? Fica muito focado em ter a sua vida direitinha, porque agora com a pandemia já não tenho salário. Ok, já aprendemos isso. Mas há muito mais que Deus quer fazer. A ver? Ouvimos um testemunho do Luís, o Bispo Luís, que aquela irmã nova agora já foi convocada para uma empresa internacional da qual ela é líder da nação e aquilo dá lucros e ela tem tudo e mais alguma coisa. O que aconteceu ao Isaac? Numa pandemia antiga, nada funcionava e Deus disse, eu vou ser contigo. Então somente me segue. E ele semeou onde não dava nada, e ele teve uma colheita 100 vezes maior. E Deus não parou ali, ele ficou dono de tudo e mais uma coisa. Esta é a vontade de Deus para os crentes. E muitos políticos que abraçam ou usam-se da Igreja Católica para manter o povo agarrado, eles estão cheios de medo. Porque o povo evangélico está a conquistar território que é o coração das pessoas. E estão com medo, e justamente, porque as pessoas estão cansadas das mentiras. Então, estou hoje a ensinar que para você ser mesmo mais e mais abençoado, não chega a oração da fé. Não chega o semear para colher. Isso é o princípio. Mas há outras leis, há outros segredos, e um deles é aquilo que ali o Adriano falou. Autoridade, submissão, etc. Mas agora estou a começar a ensinar outro que é, você tem que deitar fora os castelos. Que foram construídos pelos políticos, pela televisão, pelos filmes, pela família até, e que são contrários a Deus.
E se você desfizer, que não é de um dia para o outro, e eu tive uns anos, vou desfazendo, e começar a pensar como Deus pensa, aí você vai ter sucesso. E não importa quantas pandemias você vence sempre. Porque estas leis de Deus não têm hipótese, o diabo não tem chance nenhuma. Então, o que é deitar por terra os castelos? É pôr em causa tudo o que essa gente diz. Não é só o diabo. Tudo o que essa gente diz. Começar por, como eu há muitos anos comecei a pensar, eu vou acreditar nesta gente que só tem maus frutos. Enganaram não sei quantas vezes, passam a vida a mentir, os resultados são cada vez pior, o povo cada vez está mais escravo. Como é que eu vou acreditar nessa gente? E depois comecei a saber mais coisas. Então, vamos começar por partir os castelos, deitando por terra tudo e perguntarmos, será que é verdade? Será que é mesmo? Ele está a dizer aquilo, mas como é que é? Eu ouvi umas notícias todas fantásticas, como o Algarve estava cheio, estava recuperado, como é que se diz, a hotelaria. E eu tenho uns amigos que moram lá, tenho empregados nossos que moram lá e tenho irmãos que foram lá, aquilo está um desastre, meu irmão. Ele está a dizer isso para ver se você acredita. Não, temos de deitar por terra todos os pensamentos que não vêm de Deus, deitar por terra todas as ideias que essa gente diz, no mínimo duvidar. O que é que eu estou a dizer isto? E depois, encher o coração e a mente com a palavra de Deus. Há uma passagem bíblica que leste ontem, que diz, renova a tua mente para que possas conhecer a boa e agradável vontade de Deus. Sim. O que é que diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma das coisas, você pode ler e deve estudar este livro, você tem que entender, você agora que entregou a vida a Jesus é um filho de Deus. É um filho de Deus. O teu pai é Deus. Quando você começa a pensar assim, você fica com pena dos políticos. Dos jovens são acariciados para pertencer a coisas secretas. Eles, olha, veja os filmes do Padrinho. Aqueles filmes do Padrinho é 100% o que se passa atrás dos bastidores no meio dos políticos. 100% dos juízes políticos, pessoas do poder económico, é igualzinho. Eu não quero viver assim. Mas se você entender que você é o filho de Deus, e começa a fazer o que Deus diz, você vai ter uma vida sobrenatural. Quer lhe façam mal ou bem, porque Deus é independente dessa gente toda. Pois você tem que saber que você lhe foi dada a autoridade sobre o diabo e toda a maldade que lhe fez. Mesmo que sejam pessoas que não são motivadas pelo diabo, Deus diz que é o teu juiz. Você tem que aprender a dar ordens aos anjos, dar ordens ao dinheiro, dar ordens ao corpo e por aí fora, porque, por incrível que pareça, funciona. Você é um filho de Deus. Você é uma criatura sobrenatural. Depois vai ter que aprender que você tem uma chamada. Você é um sacerdote. Eu não tenho chamada. E tá... Cala a boca, Ambrósio. Tu és um sacerdote. Se tu fizeres a tua chamada, então, cada vez mais poder, mais bênçãos, até que tu, qualquer dia, não tens problemas financeiros, deixas de querer viver para sobreviver, deixas de querer viver para ter mais coisas, porque não é aí que está a alegria, começas a ter outra vontade, ajudar o próximo, a abençoar os outros, dar a conhecer onde é que está a verdade, em Jesus Cristo. A investir nas coisas de Deus, porque com isto a gente, com televisão, etc., está a alcançar mais e mais pessoas. Aí tu ficas cada vez mais poderoso, porque Deus cada vez usa-se mais de ti. Põe mais recursos à tua disposição para tu seres um servo de Deus. Então, onde é que está? A minha mulher ontem disse uma coisa muito interessante, que é, quando nos casamos, o segredo do amor não é, no meu caso, não é ela me satisfazer.
é eu satisfazer, ser amigo dela, fazer aquilo que eu sei que ela vai ficar feliz. O mundo é o contrário. Está a ver? O mundo é o contrário. Então, estas leis são mega poderosas. Então, como estamos próximos de fechar o programa hoje, Sim. nem podemos pôr fotografias, Nem perguntas. nem perguntas. Mas fica tudo guardado Deixe para ser o amanhã. seguinte. Jesus disse, tudo funciona à semelhança do agricultor, que semeia, não sabe como é que aquilo funciona, mas funciona, e ao tempo de crescer e ao tempo de dar fruto. Dinheiro é semente. As suas palavras são sementes. As tuas atitudes são sementes. Então, tu queres vencer na área financeira? Tu queres, estás atolado, estás a afogar-te? Tens de semear em tempo de fome. Tu já estás assim à tona da água, já estás assim, pronto e tal, já tenho um dinheirinho, já tenho um emprego, já foi. Mas tu dizes, não, Deus tem muito mais para mim, semeia. Cada vez mais. Tu queres um projeto novo para a tua vida? Semeia uma semente especial para esse projeto. Quando tu ouves esses testemunhos todos, sempre esta gente fez o quê? Acredita em Deus, anda com Deus, está agarrada à palavra, porque eu estou sempre aqui a falar da palavra de Deus, vai à igreja e semeia. Abre-se as portas do céu. Abre-se as portas do céu. E hoje estamos a ver mundialmente, aquilo que está em Malaquias. Malaquias, Deus disse assim, olha, vocês me desonraram, por isso estão a sofrer consequências terríveis, são pobres, doentes, etc. Mas trazei os dízimos à minha casa, depois prova-me a ver se eu não os vou abençoar e vou dizer ao diabo, vou repreender o diabo para que não vos venha com contas extras. E depois, Deus ainda disse mais. O que é que ele disse? Sim. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será Mas estéril. depois ele disse assim, muita gente diz, é inútil servir a Deus, é tal, o que é que eu ganho com isso? Deus diz, é? Seu Palerma. Então já te vou dizer, há um memorial escrito diante de Deus, para aquelas pessoas que temem a Deus, que andam com Deus, servem a Deus, fazem o que Deus diz, e eles são meus, eles são meus, eu sou deles, e nesse dia, que é nesse dia especial, neste tempo, onde está a acontecer castigos de Deus aos faraós. A pandemia é isso. Deus diz, vereis outra vez a diferença entre quem é justo e o ímpio, quem é de Deus e quem não é de Deus. Você não está a ver o que é que está a acontecer? Então, hoje mesmo, você vai semear com fé. Vai semear com determinação. Hoje eu partilho mais uns blocos do castelo, porque você já não acredita, cada vez vai acreditar menos nos falsos, nos mentirosos, nessa máfia que há lá fora. A ver? Nos racistas, que antes faziam racismo ao povo negro, agora fazem racismo ao seu próprio cor da mesma pele. E você cada vez vai acreditar mais, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e você cada vez vai ser mais forte, não só financeiramente, mas com capacidade para ajudar mais pessoas. E por isso aparece agora a placa, para que você possa semear com fé, semear com garra, semear com determinação. Eu não só vou vencer, eu vou ser um abençoador. Eu vou mudar o mundo, não é com as leis dos homens, é com a lei de Deus. Eu vou ganhar almas para Jesus. Aleluia. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Eu sei que há muita gente neste momento que determinou, pela primeira vez eu vou semear. Eu sinto no meu coração que há homens de negócios, estão cansados, está cansados, que dizem eu vou experimentar.
Então, eu vou orar por si. Também vou orar por aqueles que já semeiam alegremente, para que Deus se use de você cada vez mais e mais. Senhor Jesus, está escrita a tua palavra que tu és o nosso Deus. Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades, sempre acima daquilo que nós pensamos ou fazemos. E por isso eu ordeno aos anjos que tragam prosperidade, sucesso, tragam milagres, sobrenatural, financeiro, para a igreja e para o povo. Tanto o povo de Deus como aqueles que estão a abrir os olhos, a ouvir e fazer. E para ti, mais ninguém, Jesus, toda a glória e honra, porque o teu sistema não falha. O teu sistema funciona sempre. Amém e amém. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse o agricultor. Amém. Eu tenho aqui um monte de pedidos de oração. E mais uma vez eu vou orar com fé. E você vai estender o seu braço sobre mim, para a minha mão, para que se cumpra aquele mandamento de Jesus: imporão as mãos sobre os doentes e eles sararão. E como para Deus não há distâncias, Deus está aí mesmo ao seu lado, porque Deus o ama. E Deus vai desfazer esse mal. Deus vai curar essa enfermidade. Deus vai resolver esse casamento. Deus vai fazer algo de bom na sua vida como você nunca viu. Vai abrir até caminhos. Senhor Jesus, eu lembro a tua palavra, onde tu dizes que pelas tuas feridas lá na cruz, tu pagaste para que todo mundo fosse curado e liberto. A ti, Satanás, eu te lembro que o teu lugar é debaixo dos nossos pés. Porque está escrito com o nome de Jesus, tu tens de dobrar o teu joelho. Liberta as tuas vítimas em nome de Jesus. Eu falo que essas pessoas que tiveram AVC vão recuperar rapidamente e ficar curadas. Eu falo esses corações que recebem o poder de Deus, o sangue que fica limpo, as veias que ficam desentupidas. Eu falo aos tendões que fiquem curados. Eu falo a esses olhos que deixem de estar inchados e a sofrer. Esses dentes, essa boca que fica boa e não mais inflamada. Eu falo a artrite que segue para a raiz no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. E para terminar eu quero dizer o seguinte: use o SOS ou o WhatsApp para pedir ajuda, para ser acompanhado, porque os nossos bispos, os nossos pastores estão à sua espera para o ajudar. E até amanhã. Até amanhã, é isso mesmo. Até amanhã. Porque tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado.